Quanto tempo eu esperei em casa antes de ir pro hospital? Bom, eu tinha uma equipe contratada, que era uma obstetra, uma enfermeira obstetra e uma doula. No dia 26 de fevereiro, na hora do almoço, eu senti a primeira contração. Eu tava com 40 semanas e 4 dias de gestação. Era uma contração bem levinha, muito parecida com uma cólica, mas já me acendeu uma luzinha do tipo, será que é hoje? Aí eu já comecei a monitorar no aplicativo de contrações. Você pode baixar qualquer aplicativo, digita no Google o aplicativo de monitorar contrações, que tem várias opções. E ali eu comecei a monitorar e elas estavam totalmente aleatórias, assim. Tanto no tempo que elas duravam, quanto no intervalo entre as contrações. Mas eu fui anotando. Lá por volta da 1h30, 2 da tarde, a minha equipe já foi em casa me ver, a enfermeira e a doula, pra ver como que tava. Elas me avaliaram, né? A enfermeira me avaliou tecnicamente, ouviu o coração do bebê, me falou que ainda tava bem alto e como as contrações estavam desreguladas, que ainda era uma fase de pródromos, que eu podia descansar, ficar tranquila pra gente ver como que iria evoluir. Beleza. Aí passou a tarde nessa dor que era mais cansativa do que dolorosa, sabe? E no começo da noite, lá por umas 9, 10 horas, que a dor começou a se intensificar. E eu ainda monitorando, as contrações começaram a ficar um pouco mais regulares, mas ainda com uns espaçamentos meio doidos. E aí, quando era mais ou menos 11 horas da noite, aí o negócio intensificou mesmo, assim. Tanto que eu nem lembrei mais de marcar contração, nem lembrava mais que eu tinha celular. Meu marido que começou a anotar daí, porque era bem claro quando começava e quando terminava. Nesse momento, a minha equipe já tinha voltado, eles já estavam lá em casa e já tava fazendo aquele monitoramento padrão, que se eu não me engano é de meia hora, que escuta o coraçãozinho do bebê e presta atenção em todos os sinais da mãe do bebê. Tira a pressão, né? E a minha doula já tava lá também comigo. Aí a noite todinha foi bem difícil. Eu sempre tive na minha cabeça, eu achava que o parto seria de madrugada. E aí eu passei a noite toda sem noção de tempo, eu fiquei totalmente desligada, assim, do tempo, do celular, eu não sabia de nada do que estava acontecendo, assim, em relação a horas. Mas chegou um momento que eu vi que clareou. Nasceu o sol, era um novo dia. E aí eu falei, nossa, eu tô muito cansada. E como eu tinha na cabeça que o parto ia ser de madrugada, não sei porquê, mas eu tinha isso na minha cabeça. Eu falei, eu vou passar o dia inteirinho com essa dor e ele só vai nascer depois. E se não nascer depois? E se eu tiver mais um dia? Aí eu comecei a entrar numa noia, assim. Nossa, eu não vou aguentar se entrar mais um dia. Aí eu falei pra minha equipe, ó, eu vou tomar um banho, vou relaxar um pouco pra ver como que eu fico. Aí eu fui tomar um banho bem longo, bem tranquilo, quentinho. Aí eu saí e falei, beleza, vamos lá pra mais um dia. Isso era bem cedinho, assim, acho que o sol tinha acabado de nascer. Aí a manhã toda com contrações bem fortes, bem doloridas e bem regulares, bem certinhas já estavam as contrações. Não que eu tivesse muita noção disso, mas eu tinha mais noção dessa intensidade e de tempo, porque era muito semelhante. Eu me lembro que eu fiquei muito tempo sentada no sofá, abraçada no almofadão, e a dor vinha, aí doía, passava. A hora que passava eu dormia na mesma hora, eu dormia em todos os espaços das contrações. Aí acordava de novo com a dor, doía, passava, dormia de novo. Então eu vi que aquilo estava seguindo um padrão bem ritmado. E aí quando foi mais ou menos na hora do almoço, a minha enfermeira notou que eu já estava entrando no período expulsivo. Para quem não está muito acostumado com essas fases do parto, toda essa fase intensa é a fase ativa, que é onde se inicia mesmo o trabalho de parto. Depois a gente tem uma fase de transição e já entra na fase do expulsivo, que é a fase que o bebê nasce. E eu queria ir o mais tarde possível pro hospital, só realmente pro momento que ele fosse nascer. Aí ela falou, ó, tá na hora da gente ir pro hospital. Um pouquinho antes ela fez um exame de toque pra ver como que tava, pra ter uma noção. A gente tava com 8 centímetros de dilatação. O total é 10. E aí, passado mais um tempinho, ela falou, ó, tá na hora da gente ir pro hospital. Pegamos as coisas e fomos pro hospital. Então, no total, a gente ficou em trabalho de parto em casa, da primeira contração até a hora que a gente saiu de casa, foram mais ou menos 24 horas. Mas não é que as 24 horas foram de fase ativa de trabalho de parto. Eu tive aí
eu acho que umas 12 horas mais ou menos de pródromos, que é essa preparação para o trabalho de parto, que ainda não é uma coisa engrenada, mas isso não significa que é uma parte indolor. Ela dói sim, no começo pouquinho, e ela vai se intensificando até entrar naquela dor mais característica da fase ativa. Então foi isso, a gente ficou mais ou menos 24 horas aí nessa preparação para o nascimento do Matias. E depois, quando a gente foi pro hospital, era mais ou menos meio-dia, não, era mais ou menos 2 da tarde, e ele nasceu às 15 para as 4. Então eu fiquei no expulsivo mais ou menos umas 2 horas. E é isso.